Então, vamos dar continuidade aqui nos nossos Teilim. Como a gente falou, a proposta é bem simples. Entender o que a gente fala, entender as palavras e acrescentar um pouquinho, né, do contexto no qual foi falado cada um dos Teilim. A gente já falou na aula passada que nem todos os Teilim eles foram escritos por David HaMelech, alguns deles são de autoria até mesmo de Adam Arishon, dos filhos de Korah. Quer dizer, a gente trouxe na aula passada alguns dos autores do Teilim. David HaMelech, ele juntou, né, todos os Teilim, ele fez o Sefer Teilim e juntou aqui todos essas obras. E o ponto em comum que a gente falou bastante, a gente vai ver muito isso nos Teilim que a gente vai ver hoje, é a emuná de David HaMelech. Mesmo quando ele está em sofrimentos terríveis, e é muito interessante, tem um tratado, uma Maseret Ta'anit, ele fala sobre Ta'anit, sobre os jejuns do povo judeu, e, em geral, os jejuns, ele foca muito sobre os jejuns que vêm por falta de chuvas, que em Israel é uma coisa catastrófica, né? Não ter chuvas. Está escrito, inclusive, né, nessas parashiot, que está falando da terra de Israel, que a terra de Israel é diferente das outras terras do mundo, porque aqui é só com chuva. Quer dizer, a gente está 100% nas mãos de Hashem, na terra de Israel, e quando não tem chuva, isso é um péssimo sinal para o povo judeu, é um sinal que Hashem está descontente, então eles começam a fazer taniot, começam a fazer jejuns, e chega no nível de precisar fazer 7 jejuns seguidos, toda segunda e quinta-feira. Isso já é a última série de jejuns que é decretado pelo Beit Din. E nesses dias tem algumas coisas diferentes. Eles tiram o Aron HaKodesh para o meio da rua, para ser uma coisa meio humilhante para o povo judeu. Olha, Deus não está escutando vocês na sinagoga, a gente vai fazer fora. Colocam cinzas em cima do Aron HaKodesh, cinzas na cabeça do líder principal, o nascido do povo judeu, colocam cinzas na cabeça do Av Beit Din, que seria o segundo maior dentro da hierarquia dos grandes sábios do Sanhedrin, e cada Yehudi colocava cinzas na sua cabeça, e eles faziam, eram dias pesados, assim, e eles acrescentavam 6 brachot na Tfilá da Midá na Hazará, quer dizer, a Midá silenciosa era normal, na época eram 18 brachot, hoje em dia já foi acrescentada a 19ª, e a Mishnah fala que acrescentavam mais 6 brachot. E essas 6 brachot, das 6, 4 são Teilim com uma Hatimá, com só um final de uma brachá, mas os Teilim justamente mostrando o Teilim que David HaMelech, ele fala para a gente momentos de tzará, de sofrimento, momentos que ele estava sendo perseguido, momentos de catástrofes, e sempre ele ressalta, e eu gritei para Hashem, e Hashem me escutou. Então, quer dizer, o Teilim, a gente falou, é um livro de emuná, é uma injeção de emuná na veia. Quando a gente está passando por momentos de dificuldade, momentos de sofrimentos, a gente tem que saber que David HaMelech teve uma vida muito difícil, com testes, com dificuldades, e ele nunca perdeu o emuná, ele nunca deixou de confiar que Hashem vai fazer tudo o que ele precisa fazer, e Hashem vai salvar, e Hashem vai ajudar. E a gente viu que Hashem ajudou ele nas guerras, ajudou ele a se salvar quando Shaul HaMelech perseguia ele, ajudou ele a se salvar quando Avshalom perseguiu ele, conseguiu restabelecer o reinado dele. Então, mesmo com tantos inimigos, com tantas dificuldades, com tantas guerras, a gente vê que David HaMelech, ele teve sucesso em tudo. A vida dele não foi fácil, ninguém está falando que então a gente vai fazer Teilim e tudo vai ficar fácil, tudo vai ficar tranquilo. Não é assim que funciona, não são esses os planos de Hashem, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que Hashem ele atende os nossos pedidos, e Baruch Hashem, a gente pode ter esse rizuk de emuná, esse reforço na nossa emuná, justamente de alguém que passou por tantas dificuldades e nunca desistiu, nunca questionou Hashem, sempre ele vai voltar o coração dele para Hashem. Para entender o nível de emuná de David HaMelech, é difícil da gente entender. A gente está no Perek Gimel, né, o 3º capítulo,
O Perek Gimel começa com as seguintes palavras. Antes de explicar o contexto, eu queria só mostrar uma aparente contradição aqui de sentimentos que tem esse Perek Gimel. Ele começa, ó, Mismor le David. O que é Mismor? Um cântico de David Amelech, de Barhom Pnei Avshalom Bno, ao fugir do seu filho Avshalom. Então, peraí, um cântico normalmente é uma expressão de alegria. Ele está alegre de estar tendo que fugir do seu próprio filho e que terminou de uma maneira trágica, quer dizer, começou de uma maneira trágica. A rebelião de Avshalom foi depois dele matar o próprio irmão dele, que tinha violentado a irmã de Avshalom, quer dizer, era um meio-irmão dele, e que tinha violentado a irmã de pai e mãe de Avshalom, e ele acabou assassinando o irmão e se rebelou contra David Amelech, que começou de forma desastrosa. David Amelech pediu para os seus generais não matarem Avshalom, ele acabou sendo morto pelo general de David Amelech, quer dizer, sofrimentos muito, muito pesados, e mesmo assim está escrito Mismor le David. Então, eu encontrei aqui duas explicações muito bonitas. A primeira, por que ele está feliz, David Amelech? O profeta Natan já tinha avisado para ele, já tinha advertido David Amelech, isso está no Sefer Shmuel Beit, que o mal se levantaria dentro da sua própria casa. Então já era uma profecia aqui, essa rebelião de Avshalom, e ele teve medo que talvez vai ser algum escravo, vai ser alguém de dentro da casa dele que não ia ser alguém que vai ter misericórdia, porque alguém estranho a ele e que não vai ter misericórdia dele. Então ele se alegrou quando ele percebeu que a profecia ela se cumpriu com o próprio filho dele. Então, olha que impressionante, para ele já é uma boa notícia, entender que alguém que vai ter mais misericórdia dele, para ele já é uma boa notícia. E uma outra explicação, que quando Avshalom veio tentar derrubar David Amelech, os súditos dele e o Sanhedrin, eles se mantiveram leais a David Amelech, eles não foram, uma parte do povo sim apoiou o Avshalom, mas pelo menos os súditos, os mais próximos dele, e principalmente o Sanhedrin, os grandes sábios do povo judeu, se mantiveram fiéis e leais a David Amelech, e isso que ele está fazendo um cântico de agradecimento e de louvor. De novo, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade, ele teve que fugir, passou fome, passou dificuldades, e ele faz um cântico de agradecimento para o Criador do mundo. Então, tudo para o bem. Então, quer dizer, ele tinha essa claridade. Então, por isso, quando a gente entende as palavras do Teilim, isso dá não é só por pronunciar, quer dizer, óbvio que pronunciar os Teilim, isso já tem uma força muito grande espiritual, mas quando eu entendo o que eu estou falando, quer dizer, isso vai reforçar nossa emuná, e a gente tem que saber que emuná não é querer que tudo vai dar certo do meu jeito, né? Eu lembro uma história que eu escutei uma vez, o Rav Pesach Kron, ele trouxe esse conceito, que uma vez o pai dele, ele perdeu o pai muito jovem, acho que com 20 anos, 21 anos, o pai dele faleceu, e uma vez ele foi visitar o Rav Shimon Schwab, Zeher Tzadik Levrahá, quando o pai já estava hospitalizado, ele tinha ido visitar o pai, depois ele foi visitar o Rav Shimon Schwab, e o Rav Shimon Schwab, ele perguntou, né? Ele falou, como está teu pai? E ele falou, olha, eu tenho emuná em Hashem que ele vai ficar bem. Ele falou, não, isso não é emuná. Não é emuná que ele vai estar bem. Quer dizer, o que quer dizer emuná? Emuná é saber que Hashem vai fazer o melhor. Hashem está cuidando do teu pai, a gente vai fazer as filotas, a gente vai fazer o que a gente pode. Isso é emuná. Não o que vai acontecer, o que eu quero que aconteça. Ter emuná é que tudo que Hashem faz é para o bem. Mesmo quando eu não entendo, mesmo que eu não consiga enxergar, tudo é para o bem. Então, Bezrat Hashem é o que a gente tem que tentar desenvolver, vendo os Teilim. A vida de David Amelech não ficou mais fácil, mas ele tem emuná, ele confia em Hashem, ele grita para Hashem, e Hashem ele encontrou méritos em David Amelech para sempre vir em ajuda dele. Então, assim fala, Mismor le David beborchom mipnei Avshalom beno. Então, o cântico de Davi, quando ele fugiu diante de Avshalom, o seu próprio filho, que quis derrubar ele, que quis usurpar o trono e matar ele, Hashem, Marabutsarai, Hashem, quanto aumentaram os meus sofrimentos, Rabim Kamimalai, são muitos
e pessoas grandes, Rabim aqui não é só em quantidade, aqui também é em nível de Torá, pessoas grandes em Torá, pessoas grandes em sabedoria, pessoas grandes em riqueza, como o Shaul HaMelech, o Doeg, Ahitofel, muitas pessoas grandes também se levantaram para perseguir e para matar David HaMelech. Então, Rabim Kamim Alai, muitas pessoas grandes se levantam contra mim. Passo Gimel, Rabim Omrim Lenafshi, e pessoas grandes falam em relação à minha alma, En Yeshuatalo Belokim Sela. Ele não tem salvação para sempre. Então, aqui, não vamos entrar nisso porque é um assunto extremamente complexo, mas David HaMelech, ele cometeu um erro em relação a Batsheva. A Batsheva, só para a gente lembrar, ela vai ser a esposa de David HaMelech e dela vai nascer Shlomo HaMelech. Então, o grande problema é que quando David HaMelech conheceu a Batsheva, ela era casada com um homem chamado Uriah. Ele era um rebelde contra o rei, então ele recebeu pena de morte e David HaMelech quis matar ele de uma forma honrosa. Em vez dele morrer de uma forma desonrosa, como um rebelde, mandou ele para o fronte de guerra para ele morrer como um herói e não como um covarde, como um rebelde. E mesmo assim, tem toda uma discussão. Quando ele casou com Batsheva, ele ainda estava vivo, mas ele já tinha dado o divórcio para ela, o gueto, o documento de divórcio. Então, o Talmud fala para a gente o seguinte: todo aquele que fala que David HaMelech pecou, está errado, está enganado. Ah, mas a própria Torá menciona para a gente que sim, teve um erro de cálculo da forma como David HaMelech fez, mas Deus nos livre de imaginar que ele cometeu um ato de adultério, que ele casou. Quer dizer, quem escreveu todo esse Teilim, o maior de todos os reis de Israel, que... Não, por isso, ele está falando aqui, olha o que eles falam da minha alma, David HaMelech está falando, essa alma não tem salvação, quer dizer, assim falavam sobre ele por ter tido um relacionamento com uma mulher casada. Então, mesmo pessoas grandes falavam isso de David HaMelech, imagina como ele estava se sentindo. Quer dizer, não é só a perseguição física que David HaMelech ele passava na vida, moral, psicológica, espiritual. Imagina alguém que está sendo agredido o tempo inteiro e acusado de adultério, acusado realmente de estar fazendo um ato tão hediondo desse. Veatá Hashem Magen Ba'adi, mas você, Hashem, é um escudo para mim. Kvodi Umerim Roshi, você é minha honra e aquele que levanta minha cabeça. Se não fosse Hashem, eu não ia ter força para levantar minha cabeça, para andar de cabeça erguida no meio da rua com tantas acusações, com tantas perseguições. Koli el Hashem ekra, com a minha voz eu chamo a Deus, Vayaneini mehar kocho, e ele me atende, ele me responde da sua montanha, Mehar Kocho, da sua montanha sagrada, Sela, para toda a eternidade. Anisha Hafti Veishana, eu me deito e eu durmo. Então, olha que impressionante. Olha o que David HaMelech está falando, com todas as preocupações, com todos os problemas. Qual a primeira coisa quando a gente tem problemas que acontecem? A gente não consegue dormir mais. A gente passa a noite, começa a vir insônia de preocupações. É a coisa mais normal. Ele está mostrando, eu tenho tanta emuná em Hashem, que com todos os sofrimentos e dificuldades, quando chega a noite, eu deito a cabeça e eu durmo, e o sono dos inocentes, de quem sabe o sono dos justos, de quem sabe que não fez nada de errado, que tudo que estão falando é uma grande mentira. E e eu desperto, que Hashem ismecheini, porque Hashem, ele me dá suporte. Aqui o Rashi explica aqui que eu desperto, não é do meu sono, eu desperto das minhas preocupações, quer dizer, eu consigo me libertar, eu não vivo preso nisso, apesar de serem acusações pesadas, apesar de realmente ser algo muito, muito pesado, mas eu consigo me levantar, eu consigo me despertar. Lo irá mirivotam, eu não vou ter medo das dezenas de milhares de pessoas, Asher Saviv Shatu Alai, que eles se colocam, né, que estão em volta e se colocam contra mim. Então, quer dizer, aqui de Shatu
é uma linguagem de destruição. Não só eles estão em volta de mim com acusações, falando feio, mas eles querem me destruir. Kuma Hashem, por favor, se levante Hashem, Oshieni e me salva, Elokai, que ikita et kol oivai lehi, porque você golpeou todos os meus inimigos no rosto, você deu aqui, literalmente, lehi, são as bochechas, você como se tivesse dado um tapa na cara dos meus inimigos. O que quer dizer isso? Um tapa na cara é um golpe que causa vergonha, né? Dar um tapa, receber um tapa na cara. Então, essa linguagem, não só você derrotou meus inimigos, mas você também causou vergonha para eles. Shinei Reshaim Shibarta, você quebrou os dentes dos Reshaim, dos perversos. Só lembrando um paralelo interessante aqui, na Gadá de Pesach a gente fala isso, sobre o filho Urachá, e você vai quebrar os dentes dele. Então, uma linguagem, talvez, que o Bala Gadá, ele talvez aprendeu aqui até de David Ameller. Então, aqui o Urashi fala, né, ele traz aqui um Midrash, que quer dizer que você derrotou meus inimigos e causou vergonha neles. Ele trouxe para eles doenças que causam sufocamento, como a que atingiu o Ahitofel, que era um dos que acabou perseguindo David Ameller. Então, Hashem, ele estava sempre ajudando, sempre protegendo David Ameller. Lashema Yeshua, porque compete a Deus a salvação, toda a salvação, que a gente não coloque a nossa emuná nas mãos de seres humanos. Alamcha birchatecha, então, e compete ao seu povo abençoar você, sela. Quer dizer, Hashem faz a parte dele, que é a salvação, e a gente faz a nossa parte, que é estar sempre abençoando, sempre agradecendo a Hashem aqui por todas as coisas boas que ele faz para a gente. Aqui estão só me perguntando do Teilim 51, Bezrat Hashem, vamos chegar lá também, se é o que fala da tshuva de David Ameller pelo erro dele. Algumas vezes, David Ameller, ele fez tshuva, mesmo quando vieram dar bronca nele, vieram chamar a atenção dele, é um pouco diferente. Estamos falando de Shaul Amelech, um dos maiores dos reis de Israel, um grande tzadik. Quando foram chamar a atenção de Shaul Amelech, ele falou, olha, eu errei, porque o povo me pressionou. Quer dizer, ele assumiu o erro, mas um pouco jogou a culpa nas costas do povo. David Ameller, quando vieram chamar a atenção dele, ele falou, eu errei, ponto. Não jogou a culpa em ninguém, não procurou desculpas. Então, Baruch Hashem, a gente vai ver que algumas vezes na Torá, David Ameller assume os seus erros, ele sabe quando ele errou, ele conserta os erros dele. Assim é o derech, assim é o caminho dos tzadikim. Em tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yereta, não tem nenhum tzadik no mundo que só faz coisa boa e nunca tropeça, mas a diferença do tzadik, sheva e pol tzadik bekam, o tzadik ele cai 7 vezes, e a diferença é que ele levanta, ele aprende com os erros, ele sai. O Rav Yitzhak Hutner, Zeher Tzadik Libraha, ele fala que os tzadikim, o que quer dizer que sheva e pol tzadik bekam? Que o tzadik é aquele que cai e levanta. Ele falou, não é que ele cai e ele levanta e ele é tzadik porque ele levanta. Ele virou tzadik com as quedas e aprendendo com os erros e se levantando. Isso transformou ele num tzadik. Não tem como ser tzadik sem tropeçar, sem aprender com os nossos erros e sem fazer tchuvá, Bezrat Hashem, pelos erros que a gente comete. Então vamos lá para o Perek Dalet, para o 4º capítulo aqui de Teilim, que ele aqui é um Lamenatzer. Lamenatzer, a gente já falou que os Teilim estão todos eles conectados de certa maneira com cânticos, com música, né, com alguma musicalidade. O Lamenatzer é o condutor, por exemplo, de uma orquestra, né, aquele que rege a orquestra, que ele aponta, o maestro, que consegue trazer harmonia de vários instrumentos musicais diferentes e que todos eles toquem a mesma melodia, o mesmo tom, e que a música saia bonita. Então, o David Ameller fez esse Teilim para os Leviim, que eles conduziam as melodias quando eles cantavam na plataforma, né, para que eles pudessem recitar isso. Então, o que significa? Os Leviim, uma das partes mais importantes do serviço deles,
Na época do deserto, eles tinham um papel fundamental, que era o transporte do Mishkan, quando o Mishkan estava desmontado, o templo móvel. Mas quando eles já chegaram na terra de Israel, e aqui já foi construído o Beit HaMikdash, depois de muitos anos, na verdade, não foi logo que eles chegaram, mas os Levim já não têm mais esse serviço de ficar montando e desmontando o Mishkan, então a parte principal do serviço dos Levim eram os cânticos. A música tem um efeito espiritual muito forte, então eles ficavam lá nos degraus do Beit HaMikdash, e eles ficavam cantando na hora da Avodá, e isso elevava espiritualmente toda a Avodá. Então ele fez esse cântico, Lam Natzer Bin Ginot, para o condutor, para o maestro, com melodias, Mismor le David, um cântico de David Amelech, Bekari Aneini, quando eu chamo, me responda, Elokei Tzidki, o meu Deus, o Deus da minha retidão, Batzar Irhavtali. Então, no meu sofrimento, você sempre me aliviou, você sempre me trouxe alívio. Haneini Veshamat Filati. Seja gracioso e, por favor, escuta a minha tefilá. Quer dizer, David HaMelech, ele, de um lado, ele está agradecendo todas as salvações do passado. Olha, você me ajudou em todos os sofrimentos do passado. Então, que você daqui para frente também seja misericordioso, seja bondoso e que você continue escutando todas as minhas tefilot. Quer dizer, tem um agradecimento e tem já um pedido que continue a salvação e a proteção. Bnei Ish, os filhos do homem. Então, aqui o Rashi fala que são os filhos de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Cada um deles é chamado de Ish. Ish é um título de grandeza. Então, Ish é uma pessoa importante, uma pessoa que tem um nível espiritual, e tanto Abraham, Yitzhak e Yaakov, em certos momentos da Torá, eles são chamados de Ish, Adme Kvodi Lichlima. Homem literal, Ish é literalmente homem, mas aqui isso é uma das provas, por exemplo, que os Meraglim, os espiões que foram mandados para a terra de Israel, eles são chamados de Anashim. Então, isso o Urashi traz como uma prova que eram pessoas grandes. Até a transgressão de falar mal da terra, eles eram pessoas grandes e muito importantes. Então, um dos comentaristas fala que se a gente olha a ordem dos Meraglim, não está seguindo muito nenhum padrão lógico. Então, por exemplo, Caleb é o terceiro e Yoshua é o quinto. Então, fala que isso era a ordem de grandeza dos espiões. Quer dizer, o Caleb era o terceiro maior e o Yoshua o quinto. Imagina o nível que Baruch Hashem tinham esses homens e, mesmo assim, eles acabaram caindo. Isso que eles eram chamados de Anashim era um título assim de grandeza que eles tinham. Então, os filhos do homem, Adme Kvodi Lechlima. Quando a minha honra vai ser humilhada, Tehavun Rik, até quando vocês vão amar as futilidades? Tevakshu Kazavsela, até quando vocês vão ficar procurando as mentiras? Então, o David HaMelech aqui, ele está falando do pior dos inimigos que tem, que são os falsos amigos. Esse é o pior inimigo. Aquele inimigo que você conhece, que é o inimigo declarado, você tem como se preparar contra ele, você tem como se proteger, mas assim o Urashi explica que muitos fingiam estar do lado de David HaMelech, fingiam apoiar ele, mas acabavam delatando ele, ele traz aqui de algumas pessoas que delataram ele para Shaul, isso está no Sefer Shmuel Aleph. Então, pessoas que ele confiava, que ele achou que eram pessoas que estavam do lado dele e, no fundo, estavam traindo ele. Então, ele falou, até quando essas pessoas vão querer me humilhar e vão fingir que são meus amigos e vão acabar me entregando para os meus inimigos? O Deu que ifla Hashem Hassid lo. Então, saibam que Hashem ele separou para ele quem é Hassid de verdade. Hashem Ishma Bekori Eilav. Hashem ele vai escutar, ele escuta quando eu chamo ele. Então, Baruch Hashem, que mesmo que tem pessoas que me traem, Hashem nunca me trai. Hashem eu posso confiar e eu posso entregar minha vida na mão dele. Rigzu ve'al techetau.
Então, que tremam diante de Hashem e não pequem. Imru bilvavechem ve'al mishkavechem. Digam isso no coração de vocês e quando vocês estiverem se deitando na cama de vocês, vedomusela, e silencie para sempre. Então, aquele Urash explica, né? Traz de volta para o coração o pensamento que Hashem ele já te repreendeu por isso. Então, quer dizer, também aqui ele está tentando despertar um pouquinho nas pessoas a tchuvá, que é a pessoa, e um dos momentos muito bons para a gente poder fazer tchuvá, quando a gente está na cama antes de dormir, fazer uma reflexão de como foi o dia, fazer uma reflexão de erros que a gente pode ter cometido. E por que é tão importante essa reflexão? O livro Mesilat Yesharim, ele fala que se a pessoa não reflete, ele vai cair no mesmo erro até cansar. Ah, mas eu não quero mais fazer Lashon Hara. Mas então para refletir por que você está fazendo Lashon Hara. Ah, mas eu tentei. Então reflete por que deu errado, qual foi o gatilho que te causou você fazer Lashon Hara. Se a gente não parar para refletir, a gente vai continuar caindo para o resto da vida. É um dos momentos importantes, assim o Mesilat Yesharim ele explica, na hora do Yetzer Hara, a gente acaba caindo, né? O Yetzer Hara está muito forte, mas pega algum momento no dia de tranquilidade, quando o Yetzer não está mais atacando, e é muito mais fácil a gente tentar repassar o que foi o nosso dia e tentar aprender com os nossos erros para a gente tentar não cair mais. E uma outra explicação, isso já não é Urash, aqui já é uma drachá um pouco mais profunda, que essas são as dicas de como a gente pode tentar fazer para não fazer transgressões. Ele fala, a primeira dica é Rigzu ve'al terretau, tente, entre aspas, irritar o teu Yetzer Hara, não vai atrás dele, tenta lutar com toda a tua força contra o Yetzer Hara, não bater de frente com o Yetzer Hara, porque isso não é... Isso a gente vai perder com certeza. Mas a gente tentar enfrentar ele, lutar com ele, então que a gente coloque isso no coração, que a gente reflita para não cair, e se mesmo assim nada disso funcionar, vedomusela, lembra quando a gente vai estar parado para sempre, lembra do dia da morte. Uma das dicas para a gente não tropeçar, lembra do dia da morte. Então é um conceito que muitas pessoas falam assim, eu não gosto de pensar nisso, eu não gosto de pensar em morte, mas é uma das coisas que podem ajudar a gente a fazer tchuvá e a vencer o Yetzer Hara. Lembra que um dia a gente vai prestar conta de tudo isso para Hashem. Quanta vergonha a gente tem de fazer uma verá na frente de uma pessoa, mas Hashem está vendo tudo e está filmando tudo. Um dia vai ter o filme da vida. A gente vai ver, assim, muitas pessoas que passaram por morte clínica, eles veem o filme da vida inteira passando na frente dele com todos os detalhes. Imagina, tá você e Hashem vendo o filme da tua vida com todas as averot. A boa notícia é que tem hoje em dia programas, né, de edição de vídeo, você pode cortar pedaços. Hoje, com inteligência artificial, você pode até mudar todo... Para o Hashem, isso é um sinal... Hashem vai pular alguns capítulos? Certeza. Não só vai pular, vai transformar em coisas boas. Qualquer transgressão que levou a pessoa para uma tchuvá verdadeira, as averot podem virar mitzvah. Então, uma tchuvá que ela veio do coração de verdade da pessoa, ela está arrependida e agora, por causa da transgressão, ela conseguiu chegar numa reflexão e se transformou numa pessoa melhor, essa transgressão vira uma mitzvah. Então, a tchuvá que é por ahavá, por amor a Hashem, não pelos sofrimentos, mas porque como que eu posso fazer essas coisas se Hashem só me manda coisa boa e Baruch Hashem, eu tenho tudo de bom e eu me levanto contra Hashem, como que eu estou fazendo isso? Essa tchuvá transforma as averot em mitzvot. A gente pode mudar o filme da nossa vida e transformar tudo isso em mitzvot. Zivhu, Zivrei Tzedek, ofereça korbanot de justiça. Então, olha que interessante daqui, o Urashi fala que a gente aprende que fazer bons atos é como oferecer korbanot. Inclusive, uma das broncas que Shmuel Navi dá para Shaul HaMelech, quando ele volta e ele traz os animais de Amalek, ele fala, peraí, mas eu não te avisei que era para matar todo mundo, inclusive os animais? Eu falei, não, mas é para korbanot. Olha que animais bonitos. Raval é uma pena. Como que eu vou matar todos os animais se eu posso oferecer para Hashem?
Eu falei, escutar Hashem vale muito mais do que 1000 korbanot. Você acha? Então, quer dizer, isso foi um grande erro dele, que ele fez Heshbonot. Hashem te falou, eu quero que você faça isso, não que você me traga korbanot. Fazer o que Hashem pediu é maior do que korbanot. O bitru el Hashem, confie em Hashem. Rabim Omrim, pessoas grandes, de novo, pessoas grandes dizem, Mi yarei litov, quem nos mostrará a bondade? Então, aqui é uma das grandes perguntas, né, de Tzadik Veraló. Ele fala, muitos judeus podem ver as nações do mundo com riquezas, com tranquilidade, e falou, Hashem, e a gente, você esqueceu da gente? Ele falou, não, Chas v'Shalom. A gente não pode perguntar esse tipo de coisa. Ele fala, muitos perguntam isso, muitos questionam por que os outros povos têm tranquilidade e têm riqueza e o povo judeu está sempre passando por dificuldades. Nessa aleino orpaneha Hashem, erga, né, levante sobre nós a luz da sua face. Então, David Amelech está mostrando, ele não tem inveja nenhuma dos outros povos, mesmo que os outros povos, quando eles têm sucesso, ele sabe que isso é bondade de Hashem. Então ele fala, olha que impressionante. Ele fazia um estudo chamado Kal Vachomer. Kal Vachomer é uma lógica. Então ele fala, por exemplo, se alguém consegue levantar uma mesa, muito mais consegue levantar uma cadeira. É uma construção de lógica. Então ele fala assim, olha, se as pessoas que irritam Deus, que fazem idolatrias, que não andam no caminho dele, tem tanta tranquilidade aqui nesse mundo, o que vai ser o Olam Haba daqueles que cumprem a vontade de Hashem? Então, se tem coisas tão boas, mesmo para quem não cumpre a vontade de Hashem, o que vai ser o nosso Olam Haba? E disso, eu falo, não tem inveja nenhuma. Eu sei que Bezrat Hashem... Então, ele mostra assim, nesse mundo... nesse mundo, ele fala, as pessoas que não cumprem a vontade de Hashem, tem tantas coisas boas, certeza que o que está guardado para Israel, a gente tem dificuldades nesse mundo. Por quê? Porque Hashem está guardando para a gente algo muito bom para o Olam Haba. Então, aqui eles recebem uma coisa passageira. Por que a gente tem dificuldades e eles estão se dando bem? Eles estão recebendo aqui, o nosso está guardado. E se para eles que não fazem a vontade de Hashem, tem tanta riqueza, tem tanta tranquilidade, imagina o que vai ser o nosso Olam Haba. Então, O que vai ser o dele? Não, se não fizer a vontade de Hashem, já estão recebendo aqui. A gente viu numa das parashot, 2 semanas, que a parashá termina justamente falando, Hashem ele paga para os Reshaim na cara. Joga na cara deles para quê? Leavidam, para destruir eles e acabou. Vocês vão receber nesse mundo e tchau. Am Israel, Hashem ele vai guardar. Então termina a parashá falando, Ayom lasotam. Hoje é para vocês cumprirem as mitzvot. E a Gemara fala daqui, o mahar lekabel shara. Amanhã para receber a recompensa. Esse mundo não é mundo de recompensa, não é mundo da gente questionar, mas Hashem, a gente cumpre a tua vontade, a gente faz o Shema Israel, a gente reza, a gente cumpre as mitzvot. Por que os idólatras estão bem e a gente não está bem? Hoje é para fazer as mitzvot, não é para receber nada, não tem pagamento nesse mundo. Hashem, ele está guardando tudo. Então por que Hashem faz eles estarem bem? Um dos motivos é para ensinar para a gente. Se eles, sem fazer a vontade de Deus, ganham coisas tão boas, é para a gente começar a imaginar um pouquinho o que vai ser o nosso Olam Haba, aqueles que sim cumprem a vontade de Hashem. Natata simcha belibi, você colocou, Hashem, alegria no meu coração, meet ganam, vetirosham rabu, mesmo quando os grãos e o vinho deles aumenta, eu fico feliz, eu não fico com inveja. Eu aprendo que, Baruch Hashem, se eles estão tendo tanta brachá aqui, imagina qual vai ser a brachá daqueles que fazem a tua vontade. Beshalom yardav, com paz, todos juntos. Eshkevá veishan, eu me deitaria e eu dormiria. Então ele fala, se o povo judeu tivesse, Rashi fala, se o povo judeu tivesse em paz com David Amelech, ele poderia deitar tranquilo, sem medo dos inimigos. Então é isso que ele quer. Ele queria estar bem com o povo judeu, em união com o povo judeu, porque ele sabe que quando o povo judeu está unido, os nossos inimigos não conseguem levantar.
Mas lo além, no contrário, também vale. Enquanto a gente não tiver unido, os nossos inimigos eles vão ganhando força, a gente vai dando força para os nossos inimigos. Então ele está pedindo, por favor, eu quero dormir em paz. E só quando a gente tiver Yardav, quando a gente tiver todo mundo junto, é que eu vou poder estar com paz e com tranquilidade. Que atah Hashem levadat lavetach, você Hashem, sozinho e em segurança, toshiveni, você me faria morar. Então ele fala, olha, eu confio só em Hashem, eu não preciso de mais nada. Se Hashem ele está comigo, eu não preciso de mais nada e de mais ninguém. Eu confio 100% na proteção, na bondade de Hashem, e eu não preciso de mais nada. Então, de novo, quando a gente começa a ver essas palavras de David Amelech, olha quanta claridade. Muita gente está perguntando, né, o que está acontecendo dessa guerra e não sei o quê, mas parece que não tem fim. A gente mata o Hamas e levanta e é Hezbollah. É porque a gente está focando tudo errado. Não é isso que Hashem quer. O nosso resbon verdadeiro, temos que lembrar como tudo começou. Se a gente quiser terminar, a gente tem que lembrar como tudo começou. Aonde começou toda essa história? Com a desunião do povo judeu. Dentro de Israel, as pessoas se odiando, se pegando no meio do Yom Kippur, alguns dias antes do que aconteceu, no Yom Kippur desse ano. Judeus em Tel Aviv brigando no meio da rua, foram fazer uma reza no meio da rua, queriam fazer uma mehitzá, uma separação dos homens e das mulheres, e aí pessoas que eram contra essa mehitzá começaram a se bater no meio do Yom Kippur. Então Hashem ele fala, quando não tem união do povo judeu, os inimigos vão se levantar. David Amelech ele está falando, quando a gente estiver juntos, eu vou conseguir me deitar tranquilo, porque a segurança é de Hashem. E Hashem, ele quer justamente que a gente esteja junto. É interessante que até no Sidur aparece, quando a gente vai fazer tefilá, no comecinho da tefilá está Areini mekabel alai mitzvah taseh, eu recebo sobre mim uma mitzvah a ser de ve'ahavta lerecha kamocha. Ame ao próximo como a você mesmo. O que isso tem a ver com a tefilá? Ani mekabel alai, a mitzvah que eu vou rezar com kavaná. Não, eu recebo sobre mim a mitzvah de ve'ahavta lerecha kamocha. O que tem a ver com o começo da tefilá? Se tem amor entre os Yehudim, os portões do Shammai estão abertos. Se eu amo os outros, se tem paz, se as pessoas se ajudam, se as pessoas se respeitam, ninguém está falando que tem que ser igual. Eu vi uma frase muito bonita. A gente fala, né, a mitzvah ve'ahavta lerecha kamocha. Ame ao próximo como a você mesmo. Mas tem uma frase que fala ve'ahavta lerecha afilo she'lo kamocha. Mesmo que ele não é como você, ama ele também. Quer dizer, você só ama quem é igual a você. Então a gente tem que amar os Yehudim, mesmo quando eles não são iguais. Quando é igual, é fácil realmente amar. A dificuldade é quando eles são diferentes. Então, Hashem Bekavaná, assim o Rav Dessler, isso é importantíssimo. O Rav Dessler fala uma coisa muito, muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar realmente. Deus ele quer tanto a união. Por que ele fez 12 tribos? Por que não tem uma única tribo de Israel? Tribo é mais um motivo para eles brigarem, para eles discutirem. Tem as diglei do deserto, né? As bandeiras do Midbar, lá no deserto. Então, cada tribo vai com a sua bandeira, tem a sua posição. Por que Hashem fez isso? Mesmo na abertura do Yam Suf, eram 12 aberturas, não era uma única abertura. Cada chefe, cada tribo passou por uma das aberturas. Por que isso? Por que Hashem não fez uma única passagem, todo mundo junto? Hashem está falando, não tem problema nenhum ter diferenças. E não só não tem problema, vocês só vão chegar na perfeição quando cada Yehudi aprender um pouquinho dos outros grupos. Então, tem Yehudim que servem a Hashem mais conectados com a Simcha. Tem outros que servem a Hashem mais conectados com o estudo da Torá. Tem aqueles que servem a Hashem mais conectados com a Tfilá. Quem está certo? Todos? Todos estão certos. E quando eu vou chegar na perfeição? Quando aprender um pouquinho de cada grupo. Você vai no teu grupo, você vai na tua bandeira, isso não tem problema nenhum. Mas, contanto que você respeite os outros e que você aprenda com os outros. Aprende com a simcha, com a alegria desse grupo, aprende com a tefilá desse grupo, aprende com a Torá desse grupo. Dessa maneira, se a gente tiver essa união, David Amelech fala, eu vou dormir tranquilo. Eu sei que eu dormir tranquilo não depende dos meus inimigos. Eu dormir tranquilo depende da união de Am Israel.
É isso que ele está pedindo para o povo judeu se unir e aí eu vou conseguir dormir, porque eu sei que quem protege a gente de verdade é Hashem. A gente tem que saber que o Kippat Barzel, toda a genialidade de todas as invenções, de tudo que protege, é tudo Hashem. É tudo Hashem. E Haz Shalom, a gente começa a achar que as proteções vêm de outras coisas. Isso é idolatria. Então, quando a gente buscar a solução verdadeira do problema, o problema não é o Hamas. A destruição do Beit HaMikdash, está escrito no Tratado de Gitin, que, na verdade, o Titus, ele moeu farinha moída. Ele não destruiu nada, já estava destruído. Com ódio gratuito, com Lashon Hará, com Sinat Hinam, o Beit HaMikdash já estava destruído. Eles só moeram farinha moída. Aí Hashem levanta os nossos inimigos para quê? Porque eles sabem que assim a gente vai se unir. Se vocês não vão se unir por bem, vocês vão se unir por mal. Se vocês não se amam, se vocês não se respeitam, eu vou colocar todo mundo junto no mesmo bunker. Aí vocês vão se respeitar e vão se amar. Quando um vai precisar entender o outro, ajudar o outro. Então, Bezrat Hashem, está escrito só para a gente terminar uma história bonitinha, escutei há muitos anos, que falou que tinha um grupo de porcos espinhos e que começou a vir um frio muito forte e eles tentavam ficar juntos, mas o que aconteceu? Um começou a espetar o outro e aí eles começaram a se separar, só que eles perceberam que separados eles começavam a morrer de frio. Então, o que eles entenderam? Que eles vão dar um jeito de como eles vão ficar juntos, tomando cuidado para que os seus espinhos não vão furar o outro, e aí sim eles conseguiram se salvar. Assim também a Israel, quer dizer, temos diferenças? Temos. Baruch Hashem, é parte dos planos de Hashem. Isso que a gente tem diferenças é parte do plano para a gente aprender a conviver juntos, a respeitar, aprender um do outro, e aí a gente vai poder dormir tranquilo, que Hashem vai acabar com todos os nossos inimigos. Shavuot Tov.